Comunidade Oswaldo Cruz, no Valparaíso, é a primeira a receber vacinação itinerante contra a Covid para o público infantil. Aposta única acerta as 6 dezenas da Mega Sena e leva mais de 36 milhões de reais. Riscos da automedicação aumentaram com a pandemia. Estado do Rio termina o mês de janeiro com cidades turísticas em bandeira vermelha para a Covid-19. Balcão de empregos da Prefeitura com vagas para esta semana. Quase 7.500 eleitores em Petrópolis estão com os títulos cancelados. Prazo para a regularização vai até o dia 4 de maio. Petrópolis, sua história e seus encantos, com Ana Beatriz Tomás. E hoje é dia de resenha esportiva com Lucas Messouri. Segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. O Vila TV Notícias está entrando no ar. Boa noite! Nesta segunda-feira, a comunidade Oswaldo Cruz, no Valparaíso, recebeu o primeiro posto de vacinação itinerante da Covid-19 para o público infantil, de 5 a 11 anos. No posto itinerante, a criança chega ali com o pai, com a mãe, não precisa agendar e é vacinada na hora. Você vai conferir aí na matéria as informações e ao longo das semanas, esse posto vai estar circulando aí por outros bairros da cidade. O posto itinerante, assim, ele prevalece a população, né, a comunidade, que não precisa ficar saindo daqui para ir vacinar em outros postos, com aglomeração, tudo isso. Aqui está pegando mais a população daqui. Assim, trazendo para a comunidade um bem para todo mundo, né? A vacina, ela para as crianças, ela está sendo de grande valia, até com a volta às aulas, vai voltar todo mundo já vacinado aí, para a gente poder botar o barco para frente. Primeiramente, a vacina salva vidas. Já tivemos perdas na nossa família devido à falta de vacina, né? Pelo tempo que demorou. Hoje em dia, por estar próximo e para as crianças, já ajuda bastante. Até porque para agendar pelo site está difícil, porque nunca tem vaga. Foi uma ótima oportunidade aqui na comunidade. É muito importante porque a gente não consegue segurar muito a criança, né? Então está sempre ativa, sempre elétrica, bota a mão em tudo. Então é muito importante para eles, né, os pequenos, que vão crescer já com uma dose de amor. Todo mundo, né, teve na família alguém que perdeu e a gente também teve uma perda muito grande, que foi até uma cunhada que deixou um bebezinho, tá agora com 8 meses. Então, isso fortalece mais ainda a gente, induz mais a gente a vacinar os pequenos para que não possa vir a acontecer. De acordo com o Reinaldo, presidente da Associação de Moradores, o posto itinerante vai beneficiar toda a comunidade do Oswaldo Cruz e o entorno. E ele reforça a importância da instalação do novo posto de saúde. Essa vacina está sendo muito importante. Que a gente está pedindo mesmo às pessoas para vir vacinar as crianças, entendeu? Porque as crianças elas ficam brincando, então elas também podem transmitir, até para nós mesmos, que somos pais, né? Então isso aí vai ser muito importante mesmo. Isso aí a comunidade toda está ganhando e inclusive nós trouxemos para o local onde vai ser um posto de saúde, né? Para ver a importância que vai ser esse posto de saúde dentro da nossa comunidade. Que antes nós não tínhamos essas campanhas que tinha da saúde, nós não tínhamos dentro da nossa comunidade, porque nós não tínhamos um posto de saúde. Hoje a gente tem um posto de saúde e eu acredito que o prefeito vai fazer todo o empenho e vai inaugurar nosso posto. A gente tem que tomar vacina porque para melhorar as pessoas que estão com Covid. Nesta terça-feira, o posto de vacinação itinerante estará no Dux, bairro Quitandinha. E uma aposta de Blumenau em Santa Catarina acertou as 6 dezenas da Mega Sena no último sábado, concurso número 2449. Olha, a ganhadora ou ganhador aí dessa aposta levou a bolada de 36 milhões e 700 mil reais. O próximo concurso da Mega Sena será realizado nesta quarta-feira e o prêmio estimado está na casa de 20 milhões de reais.
E pela primeira vez em 2022, o estado do Rio de Janeiro volta a ter bandeira vermelha em algumas regiões aí com alto risco de transmissão da Covid-19. São elas região noroeste do estado e a Baía da Ilha Grande, que juntas somam 17 municípios, entre eles Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, áreas turísticas que recebem muitos visitantes da capital fluminense e principalmente de São Paulo. Já o noroeste do estado compreende 14 municípios. A maior parte do estado está com bandeira laranja, ou seja, risco moderado. Apesar do número de casos em janeiro de 2022 ser 181% maior que o registrado no mesmo período de 2021, o número de internações é 78,9% menor e o número de óbitos caiu 1.078% na mesma comparação. Em Petrópolis, neste domingo, as equipes da Secretaria de Saúde aplicaram 489 doses da vacina contra a Covid-19. Foram 450 doses de reforço e 39 primeiras doses. No total, a cidade conta com 245.931 vacinados com a primeira dose, 225.935 com a segunda dose e 89.375 com a dose de reforço, terceira aplicação para o público em geral e quarta para imunossuprimidos. A dose única chegou a 6.805 pessoas desde o início da campanha de vacinação e a dose adicional a 1.285 imunossuprimidos. E a previsão do tempo para essa terça-feira é de céu nublado, com probabilidade de tempestade entre 3 da tarde e 8 da noite. O período mais quente do dia será na parte da manhã, onde atingirá 26 graus. A mínima do dia 19 e a máxima 26 graus. A automedicação já é um hábito no Brasil. Dados do Conselho Federal de Medicina indicam que 77% dos brasileiros fazem o uso de medicamentos sem qualquer orientação médica. Mas, especialmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, a automedicação pode comprometer ainda mais a sua saúde, tornando a pessoa mais vulnerável aos riscos de contaminação. A medicação é essencial para o tratamento de doenças quando utilizada de maneira correta e de acordo com critérios médicos. Já a automedicação, ou seja, o uso de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas, sem avaliação prévia de um médico, pode trazer inúmeros problemas. Se o indivíduo já toma a medicação de uso contínuo ou se está realmente doente e toma uma medicação não foi orientada por um profissional, corre o risco de não fazer o efeito desejado. Chayane, com a pandemia, aumentou a procura assim, pela compra de medicamentos sem receita? Bastante, bastante. O pessoal vem em busca de alguns medicamentos que são usados para gripe e até antiparasitários também, em busca de aliviar esses sintomas da Covid, mesmo não tendo um diagnóstico. De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, cerca de 30 mil casos de internação são registrados por ano no Brasil. Analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios são os que mais intoxicam os brasileiros. A vendedora Mara Regina não é a favor de comprar medicamentos sem autorização médica. Eu não me medico, não. Tenho medo, né? Eu acho errado, né? Para mim é errado. Não faço isso, não. Por exemplo, um antitérmico, um anti-inflamatório, de repente está com uma dor de dente, você não vai à farmácia sem receita, como é que você faz? Dor de dente, eu procuro o dentista, né? Não tenho o hábito assim de comprar medicamento sem receita, não. Muito difícil, muito difícil. De acordo com a farmacêutica, a ingestão de um remédio em quantidade inapropriada, associada ao uso de outros medicamentos, pode mascarar os sintomas de uma doença mais grave. Pode estar mascarando. Às vezes a pessoa está com a doença,
vai aliviar, mas não sabe o diagnóstico, pode vir a piorar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, calcula que 18% das mortes por envenenamento no Brasil podem ser atribuídas à automedicação e 23% dos casos de intoxicação infantil estão ligados à ingestão acidental de medicamentos armazenados em casa de forma incorreta. Então tem que estar sempre num lugar mais apropriado, né? Não em lugares baixos, sempre um lugar apropriado para não correr esse risco. Até a gente mesmo, né? A gente tem o costume de levar medicamentos para casa e tá com dor, já pega lá umzinho e toma e nem sabe o real motivo da doença, né? Não sabe o que tá e acaba tomando, se automedicando. O ideal sempre seria, o correto é buscar a orientação médica ou o próprio farmacêutico. Ele vai estar orientando a pessoa como se deve tomar a medicação, tudo certinho. Então, em busca de um profissional habilitado, que seria o farmacêutico ou o próprio médico, né? O balcão de empregos do Departamento de Trabalho e Renda da Prefeitura tem 17 ofertas de emprego para esta semana. Atenção, você aí que está desempregado, procurando aí voltar para o mercado de trabalho. Os interessados podem buscar as oportunidades no site da Prefeitura, www.petropolis.rj.gov.br e cadastrar lá os seus currículos. Algumas das vagas disponíveis: auxiliar de vendas, cozinheiro de restaurante, recepcionista, promotor de vendas, entre outras. Corre lá no site e cadastra seu currículo, petropolis.rj.gov.br. E na manhã deste domingo, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da CONDEP, CPTRANS e Secretaria de Meio Ambiente, além do apoio da Enel, realizou o trabalho de poda preventiva nas árvores ao longo da Rua do Imperador. Uma ação importante para evitar acidentes com os galhos, quedas das árvores, curtos na rede elétrica e maiores prejuízos aos motoristas e pedestres. Também foi realizada a limpeza das placas de sinalização. Enquanto funcionários da Enel faziam o corte das árvores, a equipe da CONDEP fazia a limpeza da via e a CPTRANS organizava o fluxo de veículos. O presidente da CONDEP, Leonardo França, afirmou que o trabalho de poda preventiva será expandido para outras vias do centro histórico e também para os bairros. Segundo ele, há uma grande demanda em toda a cidade. A eleição deste ano é só em outubro, mas o eleitor precisa ficar atento bem antes disso. Para poder votar, é preciso estar em dia com o título e você pode regularizar a sua situação até o dia 4 de maio, quando vai faltar aí 150 dias para a realização do primeiro turno. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 7.491 pessoas que faltaram 3 turnos em eleições passadas estão com o documento cancelado. Além de ficar impedido de escolher os representantes políticos, a falta do título de eleitor traz outras consequências para a vida do cidadão. A boa notícia é que dá para quitar todas as pendências pela internet, no site do TSE, www.tse.jus.br. É possível emitir a guia de recolhimento da União, com o valor da multa, que é de R$ 3,51 por cada turno ausente. Essa opção está disponível na página principal do site. No mesmo local, é possível verificar se há débitos pendentes. No caso do Rio, é possível pagar a multa até por Pix ou cartão de crédito. O TSE destaca que, para evitar contratempos, é importante se antecipar, já que nos últimos dias é alta a procura pelo serviço de regularização das pendências com o título de eleitor. E passando aqui para lembrar você de salvar aí no seu telefone o nosso WhatsApp, para você mandar aqui para a gente sua sugestão de pauta, o que está acontecendo no seu bairro, dar a sua opinião sobre o nosso telejornal. Já tem o nosso número aí? Anota aí então, 2231-6683. Segue a gente também lá no Instagram, @VilaTVNoticias. E tem o nosso site, onde você fica sempre muito bem informado, www.vilatvnoticias.com.br. E antes da gente ir para um rápido intervalo, quero mandar aqui um abraço especial para a Jane Ferrodi e para o Cidinho, que estão lá, né? Deixaram um recado bem carinhoso para a gente lá no YouTube. Você também se inscreve lá no nosso canal, acompanha as
nossas matérias, a gente está colocando todo o material lá e deixa lá um recadinho pra gente, que a gente vai ficar muito feliz em saber aí o que você está achando do nosso telejornal. A gente vai para um rápido intervalo e já já estamos de volta. Cuide do seu animal. A saúde dele depende de você. Clínica Veterinária Bicharada. Dermatologia, clínica geral, cirurgias, criocirurgias e exames sanguíneos realizados na hora. Carinho e bem-estar para o seu animal de estimação. Clínica Veterinária Bicharada. Estrada União e Indústria, 10.661, Itaipava. Telefones 2222-8080 e 2222-2554. Clínica Veterinária Bicharada. Estamos de volta e eu quero também mandar um recado especial. Não posso esquecer de mandar um abraço aí pro William e pra Cíntia, do restaurante Novo Sabor. Gente, a comida caseira mais gostosa de Petrópolis é lá no Novo Sabor. Tá passando aqui o contato deles. Um abraço especial para esse casal aí que faz essa comida deliciosa e eles entregam, tá, gente? Então, se você tá aí na correria do dia a dia, não tem tempo para fazer comida no seu trabalho, liga lá pro Novo Sabor que eles enviam aí, mandam aí para sua casa, pro seu trabalho, aquela comida gostosa, caseira que a gente gosta, né? É isso. Um abraço aí, William e Cíntia. E agora eu quero saber com o Lucas Messori como é que foi a segunda rodada aí do Campeonato Carioca. Conta aí, Lucas. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos novamente ao Resenha Esportiva aqui dentro do Vila TV Notícias. Estamos iniciando aí mais um quadro Fim de Semana Agitado. Tivemos mais uma rodada da Taça Guanabara, a segunda que foi realizada nesse fim de semana. Começando a falar do Glorioso, a equipe do Botafogo venceu tranquilamente a equipe do Bangu pelo placar de 2-0. O Botafogo jogou tranquilo, não teve grandes ameaças assim e conseguiu sair à frente e conseguiu os seus primeiros 3 pontos na partida, sua primeira vitória, melhor dizendo, porque a equipe havia empatado na partida inaugural, na rodada primeira. Os gols da equipe do Glorioso foram marcados pelo Felipe Ferreira e o Diego Gonçalves, e no primeiro gol o destaque também foi para o Daniel Borges, né? Conseguiu dar um passe excelente para o primeiro gol do Alvinegro, o Daniel Borges, que vem para substituir o Rafael, que agora sofreu a lesão, né, do tendão de Aquiles, vai ficar pelo menos metade da temporada longe dos gramados. Mais uma vez aqui a gente desejando uma boa recuperação para o nosso conterrâneo Rafael. Agora, a equipe do Botafogo vai voltar a campo nessa quinta-feira, 6 horas da noite no horário de Brasília, no Newton Santos mais uma vez. Os 3 primeiros jogos do Botafogo jogando praticamente em casa, porque na primeira rodada o mando era do Boa Vista, mas o Botafogo que manda no estádio. Esse jogo, então, 6 da noite para a torcida alvinegra aí anotar na agenda e poder acompanhar.
O Fluminense teve a sua primeira vitória também aí no Campeonato Carioca. O Fluminense, que havia perdido na primeira rodada para o Bangu, dessa vez conseguiu vencer com o gol do colombiano Arias. Não foi um jogo de tanta movimentação assim, mas o mais importante, o Fluminense fez ali o arroz com feijão, conseguiu a sua vitória e os seus primeiros 3 pontos. A equipe tricolor, que agora se prepara para o jogo contra o Audax, nessa quinta-feira, 9 da noite, no Luso Brasileiro. O Fluminense, dos 4 grandes, que nesse momento é o que vive aquela tensão de ser cobrado por jogar o seu melhor futebol já no início da temporada. Até porque, no dia 22 de fevereiro, o Fluminense começa já a sua campanha na fase 2 da Copa Libertadores, ou pré-Libertadores, como você preferir. No dia 22, encara fora de casa o Milionários da Colômbia e na semana seguinte joga aí em casa valendo a sua classificação para a fase 3. Lembrando que a Libertadores agora, os times brasileiros jogam 2 fases antes de chegar na fase de grupos, que é a mais importante, que rende mais dinheiro, e o Fluminense que chegou bem na fase da temporada passada, chegou até as quartas de final, mas acabou sendo eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Esperamos que o tricolor consiga mais uma vez avançar até a fase de grupos. Falando do Flamengo agora, o rubro-negro carioca que empatou em 0-0. Foi um jogo sem grandes emoções, mais uma vez o Flamengo jogando com a sua equipe sub-20, não teve gols, como eu falei, porém teve um lance que chamou a atenção e muitas críticas da torcida. No final do primeiro tempo, o Flamengo vinha pelo ataque pelo lado direito, teve um cruzamento, o jogador do Volta Redonda estava com o braço aberto, foi pênalti, mas a arbitragem não marcou. E estava na cara do Bandeirinha, que também não assinalou nada. Não tem VAR nessa fase do Campeonato Carioca, o VAR só será utilizado nas semifinais e final do campeonato e também nos clássicos, que vamos ter no outro fim de semana. Então, ficou no 0-0, o Flamengo na bronca com a arbitragem nessa rodada. Na anterior já havia sido o Fluminense, agora foi a vez do Flamengo de protestar. O rubro-negro que anunciou nessa segunda-feira o meia atacante Marinho, que veio do Santos, e os dirigentes rubro-negros já estão indo também para a Europa. O Flamengo pretende trazer mais reforços para o seu elenco, mais um meia, mais um jogador de defesa e também, quem sabe, um goleiro. Hoje o Flamengo só tem o Diego Alves e o Hugo como seus principais jogadores da posição. Então a gente também pode trazer mais para frente algumas novidades chegando no Flamengo, que só contratou por enquanto o Marinho para complementar o seu elenco. O Flamengo volta a campo nessa quarta-feira, tem duelo marcado contra a equipe do Boa Vista às 6 da noite em Volta Redonda. O Flamengo não joga mais no Luso Brasileiro, optou por mudar para o Raulino de Oliveira porque tem mais capacidade e assim trazer mais torcida e renda para o time na bilheteria. Por fim, vamos falar agora da equipe Cruz Maltina, o Vasco que conseguiu também, na verdade o Vasco havia vencido na rodada de estreia e ficou no empate com o Boa Vista em 1-1. O Vasco jogou em São Januário, diante da sua torcida, estreando no seu Caldeirão, saiu na frente com o gol do Raniel. Raniel que está tendo um início muito legal com a camisa Cruz Maltina, 2 jogos, 2 gols e aquela... Como eu falei no programa anterior, aquela promessa dele. Quem der assistência, ele vai pagar uma quantia de R$500. Dessa vez foi o Nenê que deu o passe, mas a equipe Cruz Maltina no segundo tempo cedeu o empate. O Vasco ainda permanece na liderança. Vasco, Botafogo e Flamengo, cada um com 4 pontos cada, mas no critério de desempate o Vasco leva melhor pelos gols pró. A equipe Cruz Maltina agora se prepara para encarar o Nova Iguaçu nessa quarta-feira e vai ser o jogo da TV aberta, às 9h35 da noite, pelo horário de Brasília. O Vasco então vai ter esse compromisso também jogando em São Januário. Eu vou ficando por aqui, quero agradecer mais uma vez a companhia de todos vocês. Não esqueçam de seguir a gente aqui em todas as redes sociais, deixar o seu comentário, a sua análise, o que você está achando do Campeonato Carioca até aqui, o teu time está reforçando bem, está indo mal? Fala com a gente aqui, que a gente vai trazer também a sua participação em edições futuras. Um grande abraço, uma boa semana e sexta-feira temos um novo encontro marcado. Um abraço. Petrópolis, sua história e seus encantos. Confira com a repórter Ana Beatriz Tomás. Clima ameno, construções históricas e uma vasta vegetação fazem Petrópolis ser uma cidade com um quê especial. Sendo a maior cidade da região, ocupando cerca de 795 km² e tendo aproximadamente 300 mil habitantes. Recebeu o título de cidade imperial, pois foi planejada para ser sede da casa de veraneio da família real portuguesa no século XIX. Hoje conta com vários pontos turísticos.
incluindo o Museu Imperial, que foi casa da família real, que completou 80 anos e já recebeu mais de 18 milhões de visitantes. Só no ano de 2019, recebeu aproximadamente 440 mil visitantes. O Palácio de Cristal, que foi criado para a exposição de flores e pássaros da família, mas que hoje abriga diversas exposições e eventos. A Catedral São Pedro de Alcântara, também construída pela família imperial, com o estilo neogótico francês. No seu interior, destaca-se o mausoléu, onde estão os restos mortais da família imperial: Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, Princesa Isabel, Conde Deu, seu primogênito Dom Pedro de Alcântara e sua esposa Dona Elizabeth. O Hotel Quitandinha, que foi construído para ser o maior cassino da América do Sul e até hoje funciona como hotel e condomínio residencial. A Casa Santos Dumont, que até hoje funciona como museu aberto à visitação. Como a Bauerfest, uma tradicional festa do colono alemão que acontece há 32 anos na cidade, homenageando os imigrantes alemães que trabalharam na construção da cidade. Tem o maior polo de modas a céu aberto do Rio de Janeiro, que é a Rua Teresa. A Vila TV presta uma homenagem à cidade, levando o nome do quarteirão Vila Imperial, parte integrante do Plano Queller. A vila era composta por parte das principais ruas do centro histórico da cidade, que formavam um O de caminhada e passeio do imperador no século XIX e do presidente Vargas no século XX. Foi parte importante da cidade, pois nele foi construído o Palácio Imperial. Ele era cercado dos quarteirões coloniais, de onde provinha a mão de obra para as construções na cidade. Nele aconteceram alguns marcos importantes para a cidade. O primeiro avião a sobrevoar a cidade fez evoluções sobre o quarteirão. Também o primeiro helicóptero. Foi nele que transitou o primeiro carro na cidade. Por isso hoje nos chamamos de Vila TV. Nosso maior compromisso é com você, morador petropolitano, visando sempre te deixar informado sobre tudo que acontece na cidade. Mas também não nos esqueceremos de você, que faz parte dos 2 milhões de visitantes que passam por aqui por ano. Procuraremos sempre te manter atualizado sobre as novidades da cidade imperial. E por hoje, o Vila TV Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Cuide do seu animal. A saúde dele depende de você. Clínica Veterinária Bicharada. Dermatologia, clínica geral, cirurgias, criocirurgias e exames sanguíneos realizados na hora. Carinho e bem-estar para o seu animal de estimação. Clínica Veterinária Bicharada. Estrada União e Indústria, 10.661, Itaipava.
Telefones 2222-8080 e 2222-2554. Clínica Veterinária Bicharada.